Tudo que você acredita é uma mentira. E você sabe disso. Nietzsche passou a vida destruindo ilusões, derrubando ídolos, expondo mentiras que sustentam a sociedade. E hoje, eu vou usar as palavras dele para destruir cada certeza confortável que te mantém medíocre. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que tudo que te ensinaram sobre bem e mal é manipulação. Porque sua busca por sentido é patética. E porque você está desperdiçando sua única vida seguindo valores que nem são seus. Aviso, se você quer continuar dormindo, saia agora. Porque depois deste vídeo, você não vai conseguir mais fingir que não sabe. Vou começar com a frase mais famosa e mais mal compreendida de Nietzsche: Deus está morto. Você acha que ele estava sendo sendo rebelde? Atacando religião? Não. Ele estava diagnosticando a maior crise da humanidade. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, ele quis dizer que o fundamento de todo o significado ocidental tinha acabado. A estrutura que dava sentido à vida, que justificava a moral, que explicava sofrimento, tinha colapsado. E nós que o matamos. Não ateus. Não cientistas. Nós. A sociedade. Ao parar de realmente acreditar, mas continuar fingindo que acredita. Agora vem a parte que ninguém te conta. Nietzsche não estava celebrando. Ele estava aterrorizado. Porque quando você tira Deus, você tira o fundamento da moral. Você tira o sentido da vida. Você tira o propósito do sofrimento. E o que sobra? Nada. Um vazio absoluto. Um abismo que olha de volta para você. E a reação da maioria? Fingir que o abismo não existe. Criar substitutos baratos para Deus. Ciência como religião. Progresso como salvação. Dinheiro como propósito. Status como paraíso. Mas no fundo, à noite, quando você está sozinho com seus pensamentos, você sente o vazio. E então você pega o celular. Liga a TV. Chama alguém. Qualquer coisa para não encarar o abismo. Nietzsche te diria: você é um covarde. Aqui está outra verdade brutal que Nietzsche revelou: não existe moral objetiva. Tudo que você chama de certo e errado é construção social. É invenção. É ferramenta de controle. Espera, antes de você me acusar de estar defendendo a moralidade, escuta o argumento. Nietzsche percebeu que toda moral vem de algum lugar. Não cai do céu. Não é verdade universal. Alguém criou. E quem cria moral tem um motivo. Ele identificou dois tipos de moral na história: moral de senhores e moral de escravos. Moral de senhores é a moral dos fortes. Dos conquistadores. Dos que tinham poder e criavam valores baseados no que os beneficiava. Bom era o que demonstrava força, coragem, nobreza. Ruim era o que demonstrava fraqueza, covardia, mediocridade. Isso te choca? Então você já foi programado pela moral de escravos. Moral de escravos é a moral dos fracos. Dos ressentidos. Dos que não tinham poder físico, então criaram poder moral. Eles inverteram tudo. Força virou arrogância. Ambição virou ganância. Autoconfiança virou soberba. E fraqueza? Fraqueza virou humildade virtuosa. Nietzsche chamou isso de ressentimento. Os fracos não podiam vencer os fortes no jogo real, então mudaram as regras do jogo. Criaram uma moral onde ser fraco é virtuoso e ser forte é pecado. E adivinha qual moral domina a sociedade moderna? Exatamente. Você foi ensinado a se sentir culpado por querer poder. Por ter ambição. Por querer vencer. Por colocar seus interesses primeiro. Te ensinaram que humildade é virtude. Que sacrifício é nobre. Que servir aos outros é propósito máximo. Por quê? Porque isso te mantém controlável. Te mantém fraco. Te mantém servindo a um sistema que te explora. Vou ser ainda mais direto: você está vivendo valores de outra pessoa. Nietzsche percebeu que a maioria das pessoas nunca para questionar por que acredita no que acredita. Elas simplesmente absorvem valores da cultura, da família, da religião, da sociedade. E então vivem a vida inteira perseguindo objetivos que nem escolheram. Você quer casamento porque realmente quer, ou porque foi condicionado a achar que precisa? Você quer aquele emprego porque ama o trabalho,
ou porque quer status? Você quer filhos porque sente o chamado, ou porque é esperado? Você alguma vez sentou e perguntou: o que eu valorizo? Não meus pais. Não a sociedade. Não o Instagram. Eu. A maioria nunca faz essa pergunta. E Nietzsche diria que a maioria nunca vive de verdade. Apenas existe. Apenas segue o roteiro. Ele chamou isso de rebanho. A mentalidade de rebanho. Pessoas que seguem sem questionar. Que fazem o que todos fazem. Que pensam o que todos pensam. Que temem se destacar, serem diferentes, pensarem sozinhas. E você? Você é a ovelha ou pastor? Não me responda rápido. Pensa de verdade. Quantas das suas opiniões são realmente suas? Quantos dos seus objetivos você escolheu conscientemente? Se a resposta te incomoda, bom. Desconforto é o primeiro passo para acordar. Agora a ideia mais poderosa e mais perigosa de Nietzsche, o Übermensch. O super-homem. Não tem nada a ver com nazismo. Aliás, Nietzsche odiaria o que fizeram com suas ideias. O super-homem não é uma raça. É um ideal. É o que o ser humano pode se tornar quando supera a si mesmo. O super-homem é aquele que cria seus próprios valores. Que define seu próprio significado. Que não precisa de Deus, de moral externa, de aprovação social para saber o que fazer. Ele é seu próprio juiz. Seu próprio norte. Sua própria medida. Isso te assusta? Deveria. Porque responsabilidade total é aterrorizante. É mais fácil seguir regras. É mais fácil ter um livro sagrado dizendo que é certo. É mais fácil culpar Deus, o destino, a sociedade quando as coisas dão errado. O super-homem não tem essa muleta. Ele olha para a vida, vê que não tem sentido intrínseco, e então cria sentido. Ele abraça o caos, a incerteza, o vazio, e diz: eu vou definir o que importa. Quantas pessoas você conhece assim? Poucas, certo? Porque a maioria prefere conforto à liberdade. Prefere certeza à verdade. Prefere viver na mentira conhecida do que na realidade incerta. Nietzsche odiava essa fraqueza. Ele desprezava pessoas que escolhem a prisão confortável em vez da liberdade desconfortável. E ele te provocaria: você é livre ou apenas se acha livre? Deixa eu te dar um exemplo concreto do que estou falando. Você trabalha num emprego que odeia. Você sabe que odeia. Mas continua. Por quê? Porque precisa do dinheiro. Porque tem contas. Porque as pessoas esperam isso. Porque é o responsável a fazer. Essas são suas razões ou valores que te programaram. Nietzsche diria: você está escolhendo segurança em vez de vida. Você está escolhendo sobreviver em vez de viver. E pior, você está se dizendo que não tem escolha. Mas você tem. Você sempre teve. Você só tem medo da consequência de escolher diferente. Outro exemplo: relacionamento. Você está com alguém que não te faz feliz. Que não te desafia. Que não te faz crescer. Mas você fica. Por quê? Porque é melhor que estar sozinho. Porque já investiu tanto tempo. Porque as pessoas vão julgar se você sair. Nietzsche te diria: você está escolhendo mediocridade por medo de julgamento. Você está traindo a si mesmo para agradar fantasmas na sua cabeça. E a pior parte? Você sabe tudo isso. Você já sabe que está vivendo em mentira. Você só não tem coragem de admitir. Agora vem o conceito mais difícil: amor fati. Amor ao destino. Amor ao que acontece. Nietzsche não estava falando de resignação passiva. Não era aceitar tudo de braços cruzados. Era algo muito mais radical. Era amar o que acontece. Incluindo o sofrimento. Incluindo a dor. Incluindo a injustiça. Não porque é bom. Mas porque é real. Porque é sua vida. Porque aconteceu com você. A maioria vive no e se. E se eu tivesse nascido em outra família? E se eu tivesse feito outra escolha? E se as coisas fossem diferentes? Isso é fugir da realidade. É viver em fantasia. Amor fati é olhar para tudo que te aconteceu, todo o sofrimento, toda a traição, toda a perda, e dizer: eu não mudaria nada. Porque tudo isso me trouxe aqui. Tudo isso me fez quem eu sou. E mais, eu amaria viver tudo de novo.
Exatamente igual. Infinitas vezes. Nietzsche chamou isso de eterno retorno. A ideia de que se você tivesse que viver sua vida exatamente igual, infinitamente, você viveria diferente agora? Se a resposta é sim, então você não está vivendo uma vida que vale a pena. Pensa nisso. Se você tivesse que reviver cada momento chato no trabalho, cada discussão vazia, cada hora desperdiçada em distração, cada compromisso que você odeia, infinitas vezes, você mudaria algo agora? Essa é a pergunta que separa quem está vivo de quem está apenas existindo. Vou te contar agora o que Nietzsche mais odiava: o último homem. O último homem é o humano perfeitamente adaptado ao conforto. Ele não tem grandes ambições. Não assume riscos. Não cria nada novo. Ele apenas quer segurança. Quer entretenimento. Quer prazer fácil. Quer evitar sofrimento a todo custo. O último homem pisca e diz: inventamos a felicidade. Mas é felicidade ou é anestesia? Olha ao seu redor. Quantas pessoas vivem assim? Trabalho seguro. Casa confortável. Netflix à noite. Fim de semana no shopping. Férias programadas. Mesma rotina até morrer. Não há risco. Não há aventura. Não há criação. Não há transcendência. Apenas conforto. Até a morte. Nietzsche veria a sociedade moderna e vomitaria. Pessoas obcecadas com segurança emocional. Com não se ofender. Com evitar desconforto. Com estar sempre bem. Ele diria: vocês são fracos. Vocês querem uma vida sem sofrimento, sem esforço, sem dor. Mas vida sem isso não é vida. É morte lenta. Tudo que vale a pena exige sofrimento. Toda grandeza vem de luta. Todo crescimento vem de dor. E você? Você está buscando grandeza ou conforto? Você está se desafiando ou se protegendo? Você está vivendo ou apenas evitando morrer? Agora eu vou te dar a ferramenta mais prática que Nietzsche nos deixou: transvaloração dos valores. Isso significa: questione tudo. Não aceite nenhum valor como dado. Nem moral. Nem ética. Nem propósito. Nem verdade. Pergunte: de onde veio isso? Quem se beneficia disso? Isso me serve ou me limita? E então, tenha coragem de criar seus próprios valores. Isso não significa virar sociopata. Significa parar de viver no piloto automático. Exemplo prático: humildade. A sociedade te diz que humildade é virtude. Ok. Questiona isso. Por quê? Quem se beneficia de você sendo humilde? Seu chefe se beneficia. Você não pede aumento. Você não reivindica crédito. Você não se destaca. A sociedade se beneficia. Você não incomoda. Não desafia. Não questiona. Mas você? Você se beneficia de esconder seu valor? De diminuir suas conquistas? De aceitar menos do que merece? Talvez humildade autêntica tenha valor. Mas humildade condicionada que te mantém pequeno? Isso é corrente, não virtude. Outro exemplo: lealdade. Lealdade é boa, certo? Questiona. Lealdade a quem? Por quê? Até quando? Você é leal a um emprego que te usa. Leal a amigos que te drenam. Leal a crenças que te limitam. Por quê? Porque te ensinaram que lealdade cega é virtude. Mas Nietzsche diria: lealdade sem discernimento é estupidez. Você deve lealdade primeiro a si mesmo. Ao seu crescimento. À sua verdade. Se algo não te serve mais, você tem o direito de sair. Isso não é traição. É evolução. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar: você vai morrer. Não eventualmente. Não num futuro distante. Logo. Muito mais rápido do que você pensa. E quando você estiver morrendo, nada do que você acumulou vai importar. Não o dinheiro. Não o status. Não as curtidas. Não a aprovação. A única coisa que vai importar é: eu vivi de verdade? Eu arrisquei? Eu criei? Eu amei intensamente? Eu expressei quem eu realmente era? Ou eu apenas fiz o que era esperado? Apenas segui o roteiro? Apenas evitei desapontar outros? Nietzsche chamava isso de vontade de poder.
Não poder sobre outros. Poder sobre si mesmo. A capacidade de se expressar completamente. De realizar seu potencial máximo. A maioria desperdiça esse poder. Vive uma fração da vida que poderia viver. Aceita uma fração do que poderia ser. Por quê? Medo. Medo de falhar. Medo de julgamento. Medo de estar sozinho. Medo de ser grande demais. Sim. Medo de grandeza. Porque se você se permite ser grande, você não tem mais desculpas. Você não pode mais culpar ninguém. Você não pode mais se fazer de vítima. E para muitos, a vítima é mais confortável que o herói. Vou te contar agora sobre o sofrimento necessário. Nietzsche tinha uma frase: o que não me mata me fortalece. Todo mundo conhece. Poucos entendem. Ele não estava dizendo que todo sofrimento é bom. Estava dizendo que sofrimento escolhido, sofrimento com propósito, sofrimento que te transforma, esse é sagrado. A diferença entre sofrimento que te destrói e sofrimento que te constrói é: você escolheu ou foi imposto? Você sofre perseguindo algo grande ou sofre por inércia? Treinar dói. Construir um negócio dói. Terminar um relacionamento tóxico dói. Cortar pessoas venenosas dói. Mas essa dor tem significado. Tem direção. Tem propósito. Agora sofrer num emprego que te mata por dentro? Sofrer num relacionamento morto? Sofrer a vida que não escolheu? Essa dor não te fortalece. Te destrói lentamente. Nietzsche viveu com dor física constante. Dores de cabeça brutais. Problemas de visão. Isolamento social. E mesmo assim produziu algumas das obras mais profundas da filosofia. Por quê? Porque ele deu significado ao sofrimento. Ele transformou dor em arte. Em filosofia. Em legado. Qual é o seu sofrimento? E o que você está fazendo com ele? Está reclamando? Está se fazendo de vítima? Está esperando que alguém te salve? Ou está usando como combustível? Como professor? Como forja que te transforma em aço? Deixa eu te dar exercícios práticos de como viver Nietzscheanamente. Exercício 1. Identifique um valor que você nunca questionou. Pode ser família vem primeiro. Pode ser trabalho duro é virtude. Pode ser qualquer coisa que você aceita como verdade. Agora questione. De onde veio? Quem te ensinou? Quem se beneficia? Esse valor realmente te serve? E se não servir, você tem coragem de abandoná-lo? Exercício 2. Liste 3 coisas que você faz apenas por obrigação social. Coisas que você odeia mas faz porque é esperado. Agora imagina que você tem 6 meses de vida. Você ainda faria essas coisas? Se a resposta é não, por que diabos você está fazendo agora? Exercício 3. Pergunta brutal. Se você tivesse que viver sua vida exatamente como está agora, repetidamente, eternamente, você ficaria feliz? Se não, o que você mudaria hoje? Não amanhã. Não quando tiver tempo. Não quando as condições forem perfeitas. Hoje. Porque amanhã pode não existir. E você está desperdiçando a única vida que você tem. Agora vem a parte mais controversa. Nietzsche falou sobre a morte de Deus, mas ele também falou sobre o que vem depois. E o que vem é: você se torna Deus. Não literalmente. Mas funcionalmente. Quando Deus dava propósito, você precisa criar propósito. Quando Deus dava moral, você precisa definir moral. Quando Deus dava julgamento, você precisa ser seu próprio juiz. Isso é liberdade absoluta. E responsabilidade absoluta. A maioria não aguenta. A maioria prefere substituir Deus por outra autoridade externa. Ciência. Estado. Ideologia. Guru. Qualquer coisa que diga o que fazer. Porque decidir por si mesmo é assustador. É mais fácil obedecer. Mas Nietzsche te diria: você não nasceu para obedecer. Você nasceu para criar. Criar valores. Criar significado. Criar arte. Criar uma vida que valha a pena. Mas isso exige coragem. Exige que você olhe para o vazio e não desvie o olhar. Exige que você aceite que não há rede de segurança. Não há salvador. Não há garantias. Há apenas você. E suas escolhas.
E isso é libertador ou aterrorizante, dependendo da sua perspectiva. Vou te contar agora porque Nietzsche enlouqueceu. Ele passou anos olhando para o abismo. Anos questionando tudo. Anos sozinho com verdades que ninguém queria ouvir. Ele viu o vazio. Viu a ausência de sentido fundamental. Viu a mediocridade humana. Viu como as pessoas preferem mentiras confortáveis a verdades duras. E isso o consumiu. Mas aqui está a lição: ele escolheu olhar. Ele escolheu questionar. Ele escolheu viver autenticamente, mesmo que isso o destruísse. E ele nos deixou as ferramentas para olhar o abismo sem cair nele. A chave é: não basta destruir. Você precisa criar. Nietzsche destruiu valores velhos. Mas apontou para novos. Para o super-homem. Para a transvaloração. Para amor fati. A maioria fica só na primeira parte. Destrói tudo, vira niilista, e afunda em depressão. Mas a filosofia de Nietzsche não é destrutiva. É criativa. Sim, destrua as mentiras. Mas depois, construa verdades. Suas verdades. Aqui está o que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias segundo Nietzsche: vontade. Não talento. Não sorte. Não circunstância. Vontade. A vontade de se superar. De criar. De existir plenamente. Pessoas comuns esperam. Esperam permissão. Esperam o momento certo. Esperam que alguém as escolha. Pessoas extraordinárias simplesmente decidem. Decidem quem vão ser. E então se tornam isso, independente de aprovação externa. Nietzsche chamava isso de vontade de poder. E não é vontade de dominar outros. É vontade de dominar a si mesmo. De superar suas limitações. Seus medos. Suas desculpas. Sua programação. De se tornar a versão mais alta de si mesmo. Mas isso exige sacrifício. Exige que você mate versões antigas de você. Exige que você abandone confortos. Exige que você decepcione pessoas. E a maioria não está disposta. A maioria prefere a prisão conhecida. Mas você? Você tem essa vontade? Você está disposto a se sacrificar pelo que pode se tornar? Ou você vai se contentar com o que já é? Nietzsche tinha uma visão radical sobre a amizade. Ele dizia: você deve ter inimigos. E deve escolhê-los bem. Porque seus inimigos definem você tanto quanto seus amigos. Mas ele também dizia: a maioria das pessoas não tem amigos de verdade. Tem cúmplices. Tem pessoas que confirmam suas mentiras. Que apoiam suas fraquezas. Que nunca te desafiam. Amigo verdadeiro, segundo Nietzsche, é aquele que te empurra. Que te desafia. Que te força a crescer. Que prefere te machucar com verdade do que te confortar com mentira. Quantas pessoas assim você tem na vida? A maioria tem apenas espelhos. Pessoas que refletem de volta o que você quer ouvir. E isso te mantém estagnado. Porque você nunca é confrontado. Nunca é desafiado. Nunca é forçado a olhar para suas próprias mentiras. Nietzsche diria: corta essas pessoas. Elas são veneno doce. Procura pessoas que te fazem desconfortável. Que questionam suas ideias. Que te forçam a pensar mais profundamente. Essas são raras. Mas são as únicas que importam. Vou encerrar com a verdade mais libertadora que Nietzsche nos deixou. Não existe um significado da vida. Não existe um propósito universal. Não existe uma resposta certa. E isso não é trágico. É libertador. Porque significa que você pode escolher. Você pode criar. Você pode definir o que importa. Você não precisa encontrar seu propósito. Você precisa inventá-lo. Você não precisa descobrir quem você é. Você precisa decidir quem você vai ser. Você não precisa aceitar o mundo como ele é. Você precisa criar o mundo que você quer. Mas isso exige coragem. Exige que você pare de procurar respostas fora. Pare de esperar salvação. Pare de buscar validação. E comece a confiar em si mesmo. Comece a criar seus valores. Comece a viver autenticamente. Nietzsche te deu permissão para ser livre. Para ser grande. Para ser você. A questão é: você vai aceitar essa permissão ou vai continuar pedindo autorização para viver?
A escolha sempre foi sua. Nietzsche apenas te mostrou que você sempre teve o poder. Agora use esse poder ou morra sem nunca ter vivido de verdade. Um abraço e até a próxima.